Você entrou numa família onde os sogros já te julgaram antes mesmo do primeiro jantar. Você acha que está começando do zero, que vai ganhar os sogros com carisma, simpatia, boas intenções. Mas aqui vai a primeira verdade incômoda. Você já foi julgado antes mesmo de abrir a boca no primeiro jantar. E pior, o veredito inicial raramente é a seu favor. Eles te observam como predadores antigos observam um filhote entrando no território. E quando você sorri e se mostra cordial, tenta agradar, eles não veem empatia, veem fraqueza. O que você chama de amizade em construção, eles interpretam como fragilidade explorável. Sogros testam, sogra sonda, sogro mede. E se você não impõe uma aura de respeito desde o início, será categorizado como servo emocional do sogro e capacho emocional da sogra. E esse rótulo não sai fácil. Sua mulher pode te amar de verdade, mas se os pais dela te desrespeitam, esse amor vira arma involuntária de manipulação. Ela começa a duvidar da sua firmeza, da sua liderança, do seu papel de homem na relação. E tudo isso sem um único grito, só pela falta de postura estratégica sua. Você acha que está sendo diplomático. Eles acham que você está pedindo permissão para existir. Eles não querem um genro gentil, querem um genro submisso. E aqui vai a sentença que separa os homens dos meninos. Homem que depende de validação dos sogros perdeu a liderança dentro de casa antes mesmo de começar. Esse vídeo é para você que acordou. Para você que entendeu que se não tomar controle da sua vida emocional e da sua casa, será reduzido a um visitante permanente dentro do próprio lar. Você não precisa ser agressivo, mas precisa ser inegociável. Você não precisa ser desrespeitoso, mas precisa ser impossível de manipular. Eles já te julgaram. Agora é sua vez de mostrar quem define as regras a partir de agora. Ato 1. Como funciona o teatro familiar dos sogros? Você não entrou numa família. Você entrou numa máfia emocional disfarçada de afetos. E toda máfia tem códigos, tem hierarquia, tem território. Quem entra sorrindo demais, sai ferido. Quem entra tentando agradar, é usado. O maior erro que você pode cometer é achar que família significa harmonia. Família, para muitos sogros, significa controle, posse e fidelidade emocional ao clã. E você é o invasor que veio roubar a filha deles. Mesmo que te tratem com tapinhas nas costas, por dentro eles estão te medindo. O teste é silencioso. Eles nunca vão dizer, não gostamos de você. Eles apenas vão observar o quanto você tolera a interferência. Comentários passivo-agressivos, piadinhas, pressão emocional disfarçada de tradição. Cada silêncio seu diante de um desrespeito é um tijolo a menos na sua autoridade. E aqui vai a parte que poucos têm coragem de dizer. A sogra compete emocionalmente com sua mulher. Ela quer ser uma mulher superior à filha. Quer mostrar, mesmo que inconscientemente, que sabe mais, que tem mais controle, que é mais madura. E se você for fraco, inseguro, submisso, ela vence, e você dorme com a filha da rival, emocionalmente falando. O sogro, ele não quer dividir a autoridade, ele quer manter o trono moral da casa. E se você entra se comportando como mais um filho obediente, você será tratado como um adolescente com barba. Homens de verdade não pedem espaço, ocupam, com classe, mas sem hesitação. E sua mulher sente isso. Ela pode nunca dizer, mas internamente ela mede sua força com base em como você lida com os pais dela. Se você se curva, ela perde o instinto de admiração. E uma mulher que não admira, não segue. A Bíblia já dizia, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se você não rompe, será comandado à distância, como um cão com coleira emocional invisível. Esse é o teatro dos sogros. E se você não aprender o script, será apenas mais um figurante. Ato 2.
como eles controlam você sem você perceber. Eles não gritam, não te proíbem, não te enfrentam de frente, porque não precisam. O controle deles é sutil, emocional, disfarçado de afeto. E se você não for frio o suficiente para enxergar o jogo por trás da cortina, será manipulado com um sorriso no rosto. Os convites frequentes não são só demonstrações de carinho. São formas de manter sua mulher conectada ao passado, ancorada à lealdade tribal da infância. Cada almoço, cada reuniãozinha familiar é uma injeção de nostalgia emocional controlada por eles. E o clássico só um jantarzinho em família é a encenação perfeita para te colocar de novo na posição de coadjuvante. Mesa cheia, eles no centro, você no canto. Eles falam mais alto, contam as histórias, opinam sobre tudo. É uma lembrança teatral de quem sempre foi o alfa ali dentro. E quando eles começam a falar da sua vida financeira ou questionar suas escolhas profissionais, não se engane. Isso não é preocupação. É tentativa de reconquista de território. Território que agora, no papel, pertence a você, mas que eles se recusam a entregar emocionalmente. E os elogios? Cuidado! Todo elogio que vem de sogro ou sogra traz uma cobrança escondida no bolso. Você está trabalhando bastante, né? Mas tem que lembrar que sua esposa merece mais atenção. Parece um elogio. É uma acusação camuflada. Eles te tratam bem, com educação, mas com um tom condescendente, como se você fosse um estagiário da vida adulta. Isso não é carinho. É rebaixamento emocional socialmente aceito. E se você não impõe limites, sua mulher começa a absorver o discurso. E sem saber por quê, ela começa a te questionar, te testar, se afastar emocionalmente. Porque quando você cede hoje, ela entende que você não segura o leme. E amanhã, sem perceber, ela vai confiar mais na opinião dos pais do que na sua. Sua falta de imposição de limites é na prática uma autorização silenciosa para ser desmoralizado no futuro. Quer manter o respeito? Aprenda a ler o subtexto. Quem domina a narrativa invisível, domina tudo. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. Corte os canais de controle emocional. Você não precisa brigar. Só precisa cortar os fios invisíveis que te amarram ao teatro emocional dos sogros. Eles não te controlam pelo que dizem, mas pelo que você aceita sem perceber. Primeiro passo, não se justifique. Toda vez que você explica demais, está confessando insegurança. Eles não querem entender, querem dominar. E toda justificativa só reforça que você se sente em dívida emocional com eles. Segundo, aprenda a dizer não, com educação, mas com ferro na voz. Um não firme, dito com serenidade, vale mais que 1000 argumentos. Quem diz não sem tremer, impõe território. Quem titubeia, entrega o mapa da fraqueza. Nunca leve discussões para casa. Cada briga com os sogros, cada atrito, cada desconforto que você compartilha com sua mulher, vira munição emocional futura contra você. Eles conhecem a filha que criaram. Você ainda está aprendendo. Elimine os almoços obrigatórios, os conselhos espontâneos, as visitas recorrentes. Isso não é rotina, é vigilância emocional disfarçada de tradição. Eles te mantêm por perto não por amor, mas por estratégia. Quanto mais perto, mais controle. Reduza o acesso. Quem controla o tempo, controla a narrativa. Quanto menos você se expõe, menos eles conseguem interferir. Distância não é desrespeito, é proteção de território. E aqui está a jogada invisível. Crie novas tradições com sua mulher. Momentos, hábitos, viagens e domingos só de vocês dois. Substitua a força emocional dos sogros por algo mais forte, o comando emocional vindo de você.
No fim das contas, homem é respeitado quando faz respeitar seus espaços sem pedir permissão. Você não está pedindo bênção, está afirmando liderança. CTA. Se esse ato fez sentido para você, comenta aqui: o rei sou eu. Essa frase é sua ruptura com a passividade. É o primeiro tijolo do castelo que só você pode construir. Ato 4. Posicione-se sem gritar. O jogo da autoridade silenciosa. Quer ser respeitado? Pare de gritar. Pare de querer se impor pelo tom. O verdadeiro poder não late. Ele apenas existe. E a autoridade mais temida é a que não se curva nem quando está sorrindo. A autoridade real não vem da raiva, vem da ausência absoluta de submissão. Quando você entra numa sala e ninguém precisa perguntar quem comanda, é porque sua postura já respondeu. Nunca peça permissão para liderar sua casa. Lidere e pronto. Homens que negociam demais perdem o trono antes mesmo de sentar nele. Você não está tentando agradar sogro, sogra, cunhado ou prima metida. Você está posicionando sua família sob sua cobertura moral e estratégica. Sua mulher precisa olhar para você e ver: esse homem não negocia com quem tenta dominá-lo. Porque se ela perceber que qualquer um pode te dobrar com jeitinho, ela mesma começará a testar seus limites. Fale pouco, escute tudo. Sua escuta é sua arma de coleta. Quem fala demais, se entrega. Quem escuta, comanda sem ser notado. Toda decisão que afeta sua casa deve passar por você. Se os sogros decidem por você, já te castraram. E cada decisão que você aceita sem contestar é um pedaço do seu trono que você mesmo está entregando. Existe um ponto no comportamento humano em que o respeito vira silêncio. É ali, quando eles medem cada palavra diante de você, que você começa a comandar. A Bíblia já avisou: seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem da fraqueza. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma estratégia de poder. Seja claro, seja direto, seja inegociável. Ato 5. Neutralize a culpa plantada pela família dela. Eles não vão atacar com raiva. Vão atacar com saudade, com carinho, com frases doces e com culpa. A arma mais poderosa dos sogros não é a voz alta, é a frase baixa e carregada de emoção. Ela mudou desde que se casou com você. Essa frase é uma sentença com veneno, dita com voz mansa, mas com a intenção de reverter a autoridade e reconectar a filha ao domínio emocional anterior. E sua mulher, que é emocional por natureza, absorve isso sem perceber. Eles dirão: você não liga mais pra gente como antes. Você some. Você devia aparecer mais. Mas o que estão realmente dizendo é que a nova família que você está construindo está nos ameaçando. Volte ao nosso controle. E você, se for burro o suficiente para rebater, acaba alimentando o conflito. Mas se for estrategista, você desfaz a narrativa sem confronto. Ela está construindo a própria família, como vocês construíram a de vocês. Curto, seco, incontestável. Essa frase desmonta a manipulação com uma verdade inegável. Agora, ensine sua mulher, com ações, não discursos, a proteger o território de vocês, com rituais, projetos, objetivos em comum. Ela precisa sentir que a nova casa é mais forte, mais viva, mais sólida do que a anterior. Toda vez que você se justifica,
você desce um degrau na hierarquia emocional. Quem se justifica pede desculpas por existir. Transforme a culpa em clareza. Nosso foco agora é a nossa casa. Simples, direto, inquebrável. Essa frase desmonta a manipulação com uma verdade inegável. Porque se você cede à chantagem emocional, hoje será um gesto, amanhã será um hábito, e no fim, você terá perdido a liderança invisível do seu lar e nem vai saber quando. Quer manter sua mulher ao seu lado? Mostre a ela que proteger o que vocês têm juntos é mais importante do que manter aparências com quem não aceita ter perdido o controle. Ato 6. Domine a arte da manipulação ética. Você foi treinado para acreditar que manipular é errado, que tudo precisa ser direto, limpo, moralmente puro. Mas aqui vai a verdade nua. Quem não manipula é manipulado. E o jogo da família dela já é manipulado desde antes de você nascer. Manipular não é enganar, é conduzir a narrativa de forma sutil, sem violência, sem confronto, mas com intenção clara e pulso firme. É você escrever o roteiro enquanto eles acham que estão improvisando. Quer vencer? Faça os sogros pensarem que estão ganhando algo, enquanto você ganha tudo. Deixe que tenham a ilusão de influência, enquanto você tem o poder real das decisões. Nunca confronte diretamente. Quem briga, perde. Use palavras ambíguas, elogios vagos, gestos calculados. Quando sua sogra tentar te controlar com uma pergunta disfarçada de carinho, você responde com um sorriso que diz tudo sem dizer nada. Essa ambiguidade incomoda mais do que um confronto. Quando for firme, seja doce. Quando for doce, esteja alerta. Esse contraste confunde o predador emocional. Eles não sabem se você é fraco ou perigoso, e é exatamente isso que você quer. Deixe que falem. Ouça tudo. Mas jamais tome decisões no calor do momento. Toda a pressa que eles tentarem impor é uma armadilha emocional disfarçada de urgência. E mais, tenha aliados dentro da família dela. Aquele cunhado que gosta de você, aquela tia que te admira. Eles são espiões leais e escudos invisíveis. Eles passam informações, ajudam a desarmar bombas antes de explodirem. Por fim, nunca se esqueça. O poder real está em ser subestimado até o momento certo de mostrar a espada. Fique em silêncio quando esperam barulho. Ataque com classe quando esperam passividade. E quando o jogo terminar, eles ainda vão achar que estavam no controle, quando, na verdade, sempre foram conduzidos por você. Ato 7. Proteja sua mulher, inclusive da família dela. Ela te ama, mas ainda está conectada a uma programação emocional que começou anos antes de você aparecer. E se você não enxergar isso, vai brigar com a consequência, em vez de neutralizar a causa. Ela pode não perceber, mas está sendo usada como canal de ataque a você. A família dela, consciente ou não, usa a filha como mensageira, pressão emocional, chantagem emocional disfarçada de saudade. Quando você recusa um convite, ela sente culpa. Quando você se impõe, ela se sente dividida. E é nessa divisão que os sogros plantam um controle. Seu papel não é bater de frente, é ensinar com exemplos, não com discussões. Mulher não aprende com sermão. Ela observa, ela sente. E quando ela vê um homem firme, que protege sem explodir, ela se ancora emocionalmente. Cada vez que você a defende das pressões da família, sem gritar, sem humilhar, ela vê em você um porto seguro. A confiança dela aumenta e, com o tempo, ela começa a te seguir sem nem perceber.
Mas cuidado, se você atacar os pais dela diretamente, ela fecha o coração. Mesmo quando estão errados, ela ainda carrega laços emocionais. E se você for duro demais, ela protege o agressor, não por lógica, mas por instinto. A chave é simples: posicione-se contra comportamentos, nunca contra pessoas. Diga, isso não funciona na nossa casa, ao invés de, seu pai é um manipulador. O primeiro impõe limite, o segundo gera guerra. E comece a construir com ela um senso de missão conjugal. Nós dois contra o mundo. Crie rituais, metas, decisões conjuntas. Isso reforça o vínculo de vocês dois como o núcleo principal da nova família. Porque quando ela sentir que está mais segura com você do que com a família de origem, você venceu. E essa vitória não vem com gritos. Vem com liderança silenciosa, proteção emocional e firmeza que não recua. Ato 8. Torne-se inatacável. Chega um ponto em que discutir, explicar ou se defender é perda de tempo. O seu nome precisa virar uma presença, uma parede que não se empurra. Você não vence sogros manipuladores tentando convencê-los. Você vence se tornando inatacável. Primeiro passo: independência financeira. Nenhuma sogra desafia de verdade um homem que não depende de ninguém. Dinheiro é mais que meio de vida, é armadura. E quem não tem preço não se vende, nem se curva. Sua rotina precisa ser tão sólida, tão ritualizada, tão disciplinada, que nenhum convite de última hora, nenhum "vamos almoçar com a família" desestabilize sua estrutura. Homens que vivem no improviso vivem vulneráveis. E quando o assunto são os sogros, fale pouco. Nunca fale mal. Não é sobre ser ético apenas, é sobre não se rebaixar ao campo deles. A frieza educada gera mais respeito do que qualquer sermão inflamado. Silêncio calculado é mais ameaçador do que raiva. Nunca pareça emocionalmente atingido. Frieza com respeito é sua nova armadura. Você não reage, você observa. Você não rebate, você decide onde, como e se vai responder. E agora vem o golpe invisível. Mude sua aparência, sua postura, sua comunicação. Vista-se como um homem que comanda. Fale como quem já decidiu. Olhe como quem já viu tudo e não se impressiona com nada. O novo você precisa intimidar sem dizer uma palavra. Crie um círculo de homens fortes ao seu redor, homens que te puxem para cima, que falem de visão, de território, de legado. Homens fracos atraem controle, fofoca e desrespeito. E por fim, entenda, eles não precisam gostar de você. Gostar é irrelevante. Eles precisam te temer respeitosamente. Quando isso acontece, o jogo vira e nunca mais volta ao controle. O domínio começa quando você para de ser bonzinho. Pare de tentar ser o cara legal. O bonzinho não é respeitado. Ele é usado, ignorado e descartado quando se torna inconveniente. Você não foi criado para pedir permissão dentro da própria casa. Você foi criado para proteger, liderar e decidir. Mas nada disso acontece enquanto você continuar querendo ser aceito. O mundo é cruel com homens indecisos, com homens que toleram invasão emocional, piada velada, pressão disfarçada de amor. O mundo é injusto com quem não impõe seus limites. E o campo de batalha começa na sua sala de estar, nos almoços em família, nas conversas em tom passivo-agressivo que você finge não notar. Existe saída sim, mas ela não vem com frases de autoajuda. Ela vem com sacrifício, firmeza e sangue emocional frio.
Você vai ter que suportar olhares tortos, silenciosamente recusar convites, mudar dinâmicas que sua mulher ainda não entende. Mas depois da tempestade, vem o respeito. A vitória não é gritar, é ser inatacável sem precisar elevar o tom. É entrar numa reunião de família e perceber que os olhares mudaram. Eles já não falam como antes, porque agora eles te medem com cautela. Proteja sua casa como um rei protege seu castelo. Ou o inimigo entra pela porta da frente com um tapete vermelho, dizendo que é só um café. Não odeie os sogros. Eles só estão ocupando um trono que você deixou vazio. Eles fazem o que qualquer animal faz ao ver território sem dono. Dominam. Mas o jogo ainda pode virar. Sim, o jogo é sujo, mas você pode jogar limpo com estratégia, ética e coragem. O domínio não é conquistado gritando, reclamando ou implorando. O domínio começa quando você para de ser bonzinho e começa a agir como um homem que sabe exatamente quem ele é. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.